Bom, é o seguinte, a gente já vai direto para o próximo painel, um painel muito especial, que no ano passado repercutiu bastante. A gente vai ter, na verdade, 2 painéis sobre esse tema, um sobre acolhimento e cuidado e o outro sobre políticas públicas. Vocês já sabem sobre o que eu estou falando, é o painel Orgulho Grey, que fala sobre a diversidade dentro desse guarda-chuva, né, da longevidade. Então, eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco o diretor da Longevidade Expo Mais Fórum, o Júnior Carvalho, ele que vai mediar esse painel. Júnior, está por aqui? Cadê o Júnior? Ah, ele está vindo. Bom, eu vou anunciar o nome, então, das pessoas que vão estar aqui. E aí, na sequência, eu chamo individualmente. Bom, íamos ter um convidado, que é o André Almada. Infelizmente, ele teve um problema de saúde e não pôde estar presente aqui, mas a gente já encontrou uma outra pessoa para substituir essa presença, que vai ser muito legal. Já estou vendo ali, ao final do palco. Gente, se preparem para se divertir muito nesse painel aqui da longevidade agora, viu? Então, vamos receber o Júnior Carvalho, como eu disse, que é o diretor aqui da Longevidade Expo Mais Fórum. Também a CEO da Mastercare do Brasil, a Márcia Vieira, e a drag queen Vera Ronzella. Vamos lá? Ah, não, está sem o palco ainda. Tem uma surpresa. Vem aqui falar com a gente, Júnior. Já vem aqui contar como é que vai ser esse painel. Esse é o Júnior, gente. Júnior Carvalho. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? A gente preparou uma pequena surpresa para o início desse painel e logo em seguida a gente começa a discussão séria sobre o assunto, tá bom? Então tá bom. Então já rolou uma expectativa, hein? Ok? Você tá desligado, né? Não precisa ligar ele agora não, porque senão vai ouvir meu... E aí, gente? Tudo bom? Esse aqui não funciona, é fictício. Eu tô passado que ela tá acreditando que é a Xuxa. Não é. Eu tenho uma diferença um pouquinho média diferente da Xuxa. Tudo bom, baixinhos? Ai, gente, eu tô desde as 5 da manhã montada, mais alto. Ai, obrigada, a drag queen gosta de barulho. Prazer, eu sou Vera Meneghel, ou Xuxa Ronzella, tudo bem? Tô aqui para comemorar meus 60 anos. Sim, eu, Xuxa, fiz 60 anos e sou a prova viva que a gente pode trabalhar até quando a gente quiser. Ó, eu fiz um navio, vou lançar filme, vai ter série, vou fazer uma turnê nova e um navio de carnaval ano que vem, viu, galera? Com 60 anos. Tudo bem, gente? Ai, mais animação. Olha, gente bonita. Eu tô passado que meu pai tá me vendo pela primeira vez de Xuxa. Desculpa, pai. Aí, que delícia. Vamos perguntar aqui. Ju, o que a gente vai falar? Ui, olha o caindo. O que a gente vai falar hoje no painel? Hoje a gente vai discutir o acolhimento da comunidade LGBT depois dos 60 anos. A gente precisa pensar nisso
e a gente precisa que as autoridades olhem para essa comunidade com seriedade. Exatamente, eu, Xuxa, venho falando da comunidade LGL, SBT. Há muito tempo. A SBT é a Mara, né? Não pode. Então, gente, vamos falar de um assunto sério hoje. Vamos filmar, vamos marcar as redes sociais, né? Por favor, para chegar onde precisa, nos órgãos públicos, certo? Gente, pular de salto ainda tem que falar, não é fácil. Eu vou chamar meu cavalo. Posso chamar meu cavalo? Eu vou chamar a Vera Ronzella Raiz. Tá? Porque eu sei que eu pareço muito, mas eu sou mais cosplay da Hebe do que da Xuxa, viu, gente? Beijo, baixinhos! Valeu! Ai, gente, que demais! Xuxa fez 60 anos, gente, não é incrível? Quem dançou muito Xuxa aí? Aê! Maravilha, gente! Então, peraí, deixa eu usar esse microfone, né, para não ter problema. Então, vamos lá! Depois dessa surpresa maravilhosa, eu chamo aqui esse próximo painel. A gente vai contar com a presença, como eu já disse, do Júnior Carvalho, ele que é diretor da Longevidade Expo Mais Fórum e vai fazer a mediação desse painel. Também aqui presente com a gente, a CEO da Mastercare do Brasil, Márcia Vieira. Bem-vinda, Márcia. E também compondo aqui essa mesa de bate-papo, o professor, empresário e consultor Luiz Baron. Bem-vindo! E agora a gente vai saber se já deu tempo da transformação da Xuxa, né, Ronzella, para Vera Ronzella. Já deu tempo dela fazer a transformação para participar aqui do painel? Enquanto isso, a gente pode começar a bater um papinho aqui, que a Vera já está chegando, gente. Então, muito bem. A gente pensando nessa discussão, nessa provocação que nós vamos fazer, eu convidei a Márcia para participar desse painel. A Márcia tem um trabalho incrível na formação de cuidadores, de pessoas que vão cuidar das pessoas longevas. E o Luiz, ele é um empresário engajado nessa causa e tem um trabalho incrível também nesse assunto, que ele vai poder nos colocar mais com transparência tudo que essa comunidade precisa. E a Márcia vai nos orientar de como a gente faz para formar pessoas para cuidar da comunidade LGBTQIA+. Vamos esperar um minutinho, gente, vamos ver se a Vera chega. Enquanto isso, Márcia, por favor, se apresente para a nossa plateia. Obrigada, Júnior. É um orgulho participar desse painel, porque nós precisamos que o Brasil entenda as diferentes formas de envelhecer. A gente precisa entender que não há uma forma única, há diferentes caminhos. E a comunidade LGBTQIA+, a gente precisa ouvir a comunidade, Júnior, o que a gente estava dizendo agora há pouco. Não basta a gente dizer o que a gente acha que é a expectativa do cuidado de uma velhice LGBTQIA+. A gente precisa ouvir a comunidade. Entender quais são as lacunas que nós temos no cuidado nesta fase da vida. Então, é uma alegria estar presente aqui. A Mastercare tem esse trabalho, como você comentou, de capacitação de cuidadores de pessoas idosas. É uma profissão não regulamentada no Brasil, então nós estamos aí junto com uma série de parceiros, ajudando essa causa também de regulamentação da profissão. Vejo aqui autoridades já ligadas a esse tema. Então, é uma honra para a gente estar aqui, viu, Júnior? Muito obrigada. Maravilha. Obrigado por ter acertado o convite, Márcia. Luiz, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho para a gente. Antes de tudo, eu queria dar boa tarde para todos, todas e todes. Sim, eu uso a expressão todes. Eu acho que é como a gente deve se referir a todas as pessoas que as velhices envolvem. Meu nome é Luiz Baron, eu sou um homem cis, gay, de 63 anos. Realmente sou empresário, mas hoje em dia eu sou mais militante pela causa das velhices LGBT do que qualquer outra coisa. Eu sou presidente da Associação Eternamente Sou, que é uma das 3 associações na América Latina e uma das 7 no mundo que trabalham com velhices LGBT. A gente sabe o grau de dificuldade e as demandas que essa população tem, mas a gente sabe só um pouquinho. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra e uma alegria estar com vocês. E é uma sacanagem botar do lado da Vera, né, gente? Olha o tamanho. Isso porque eu estou no meu tamanho de bolso, viu, gente? Prazer, obrigado. Gente, queria também agradecer muito a força que o Alexandre me dá. E
nos liberando a Vera para estar aqui. E nós vamos pela primeira vez poder ouvir, porque a nossa audiência, além do pessoal que está aqui, nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube, e a nossa audiência é muito grande. E nós vamos querer ouvir da Vera o que ela espera do mundo quando ela realmente passar dos 60 anos. Ela vai dar a experiência própria dela, das expectativas e de como ela vê isso hoje. Tá bom? Obrigado, Vera. Por favor, se apresente. Olá, boa tarde já, né? Passou do meio-dia. Sou a Vera Ronzella, drag queen. Embaixo da Vera é o Alexandre, ator, 36 anos. Homem cis branco, bem viado mesmo. Faço drag queen há 13 anos e eu decidi montar minha drag inspirada na minha avó para homenagear as mulheres mais velhas da minha família, que são mulheres muito fortes. Obrigado e vamos falar. Maravilha. E para a gente começar esse bate-bola aqui, eu acredito que o Luiz, ele possa me auxiliar, já que ele é tão engajado e tão preparado para falar desse assunto. Luiz, por favor, vamos começar aqui a nossa conversa. Bom, gente, eu não sei se a lida habitual que a gente tem na nossa associação dioturna nos prepara efetivamente para lidar com esse grau de diversidade, né? A gente sempre fala o que é diversidade. Qual é esse guarda-chuva imenso que abarca tantas possibilidades raciais, orientações, identidades, enfim. Quando a gente traz essa questão para as velhices, a gente fala sobre velhices divergentes, né? Divergentes por quê? A velhice no Brasil, ela é tratada hegemonicamente como heterossexual e branca. Essa é uma lida tradicional, vamos dizer assim. Todo mundo que olha uma pessoa idosa parte do pressuposto que aquela pessoa é uma pessoa heterossexual. Esse é um pressuposto errôneo, mas também baseado no fato de que as pessoas envelhecentes e velhas não têm sexualidade. Que você, quando envelhece, você deixa de ter todas as características que você teve durante a sua vida toda e passa a ser uma pessoa velha. Então eu deixo de ser um homem produtivo, gay, branco, tal, com todas as características que eu tenho, e passo a ser um homem velho. Isso é uma balela. A gente está aqui para desmistificar. Essa feira desmistifica isso, esse local desmistifica isso, e esse momento agora desmistifica isso também, né? Isso aqui é um local de protagonismo de pessoas idosas. Então, para começar, eu acho que vale a provocação de como lidar com as velhices divergentes desse país. E divergentes não só com relação à sexualidade. Eu sempre digo o seguinte, que o que é bom para as velhices LGBT é bom para todas as velhices. Porque lidar com a diversidade é saudável para todo mundo. Agora, não sei se o contrário é a verdade. O que é bom para todas as velhices, será que é adequado para as pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Então, acho que vale a gente discutir, conversar e se aprofundar sobre isso. Obrigado. Perfeito. E complementando e tentando contribuir com o que ele disse, no ano passado, a gente teve uma palavra do Dr. Alexandre Kalash falando sobre a questão de a comunidade LGBTQIA+, quando ela envelhece, ela tem que fazer uma escolha muito difícil, porque ela não tem para onde ir, então ela precisa tomar a decisão. Se ela vai para uma casa de repouso ou instituto de longa permanência, mas como um velho, né, independente de que sexo ele tem ou de que orientação ele tem, ou ele precisa voltar para a família e voltar para aquele lugar que, na maioria esmagadora das vezes, ele foi excluído. Porque a família, primeiro, ela ignora a existência dessa pessoa e depois ela começa a entender. O Alê talvez seja uma exceção, porque ele foi acolhido pela família dele, mas a gente precisa pensar nisso. E a Márcia tem autoridade para nos dizer como é que a gente pode preparar tanto as famílias quanto os profissionais para cuidar dessa comunidade. Márcia, fala um pouquinho para a gente de tudo que você está pensando. Bom, Júnior, o lema da Mastercare é: a base é o amor. Então, quando a gente fala de amor, a gente tem que falar do respeito ao diverso, do respeito à diversidade. Mas também na Mastercare nós estamos aprendendo a lidar com a diversidade. Então, a gente tem um trabalho de educação para o cuidado, mas vou contar com vocês, para que estejam mais próximos de nós, para que a gente possa educar os cuidadores sobre o cuidado LGBTQIA+.
porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas não sabem lidar com as particularidades, como respeitar o direito à liberdade de envelhecer de acordo com suas escolhas. Então, eu estava comentando com o Júnior, ele falou que eu posso falar. Posso falar da nossa pesquisa? Por favor, fale. Então, nós vamos lançar pela Mastercare, em apoio com a longevidade, viu, Dr. Walter e Francisco? Estamos propondo lançar uma pesquisa para nós ouvirmos a comunidade LGBTQIA+, nesse processo de longevidade. Qual é a expectativa da comunidade para a sua longevidade? Como a comunidade gostaria de ser cuidada? Como a comunidade, onde gostaria de morar? Com quem? As amizades, os vínculos. Então, como nós temos mais perguntas que respostas, eu acho que a melhor forma é ouvir. E essa pesquisa, que a gente conta com vocês aqui presente, com a longevidade, é claro, vamos precisar de parceiros que nos apoiem, é uma forma da gente começar a descortinar para a sociedade exatamente o que você falou, sobre como é essa longevidade divergente. Tudo que é bom para a comunidade LGBTQIA+, no envelhecimento, vai ser bom para todos, mas será que o inverso é verdadeiro? Eu vou lembrar sempre da sua fala. Então, a gente precisa ouvir em profundidade a comunidade. É claro que vocês já fazem isso. Então, essa proposta, junto com a Longevidade Expo. E nesse processo de educação dos cuidadores, Júnior, que a gente precisa mostrar para eles as diferentes formas de envelhecer, e também para as famílias, né? Educar também as famílias para o cuidado, que é o que a gente faz hoje na Mastercare, educar as famílias de como cuidar dos seus longevos. E a gente aqui tem a oportunidade de falar de uma longevidade mais peculiar, né? Que não é só pelo fato de ser da comunidade LGBTQIA+, não, como cada pessoa idosa gostaria e onde ela gostaria de envelhecer. Porque a geração dos nossos pais, ela não imaginava que passaria dos 80, 90, 100 anos. Eles não tinham essa expectativa. Nós temos certeza que podemos passar dos 80, 90, 100 anos. Então, nós podemos escolher, fazer algumas escolhas. Então, a gente precisa primeiro, Júnior, o que eu acho, é ouvir. Ouvir e depois educar. E tudo isso respeitando as vontades da comunidade e de todos. Como que a gente quer envelhecer, como eu quero envelhecer, o meu marido, vocês aqui presentes. Né? Então, a gente tem a possibilidade de escolher e temos a responsabilidade de ajudar a sociedade a ver. O Júnior me falou assim, eu falei, Júnior, me fala aqui, como que é o envelhecimento da comunidade? Você falou invisível, né? Invisível. Então, a gente tem que dar visibilidade, o máximo que a gente puder, e que contem com a Mastercare, com os nossos instrumentos de pesquisa, de educação, e o Hub Longevidade também. Porque o Hub Longevidade, que nós estamos inaugurando aqui na feira, é também para conectar soluções de moradia, outras soluções voltadas para o dia a dia daquela pessoa da comunidade que tem mais necessidades de cuidado, né, que vai ter um cuidado, de repente, que vai ser dependente a um determinado nível. Então, o Hub Longevidade também está a serviço desse envelhecimento diverso, dessa diversidade, Júnior. Maravilha. E é engraçado porque, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer um instituto de longa permanência na Flórida, que é preparado para acolher a comunidade LGBTQIA+. E o que isso tem de diferente? É que, como ele já é preparado para isso, as pessoas, todo mundo que é dessa população, vai para lá e se sente e se reconhece no outro. Ele não se sente sozinho, não se sente solitário, porque é diferente solidão de solitário, né? E como essa comunidade ela é muito ligada à felicidade, e o Walter tem uma expressão que ele trouxe da Organização Mundial da Saúde que eu amo, que é: nós conquistamos a longevidade. Se nós conquistamos a longevidade, por que não ter longevidade com felicidade? E a Vera ama deixar as pessoas felizes. Eu queria ouvir da Vera também quais são as expectativas dela e também se ela tem alguma ideia para propor, principalmente para o nosso poder público, o que a gente pode fazer para acolher essa comunidade. Eu vou pedir licença para a Vera e vou chamar o Alê, né? Porque é os medos do Alê, né? A preocupação do futuro dele. Olá, tudo bem? Tudo bom? Cheguei. Primeiro, a Flórida é um dos principais lugares de cuidado à maioridade do mundo, assim, tanto a heterossexual quanto a LGBT. Eles têm, até que todo mundo nos Estados Unidos envelhece e muda para a Flórida, é o maior estado, né, e nesse cuidado. E você também trouxe sobre as casas de acolhimento.
a gente tem um grande problema no nosso país, que muitas das casas aqui, elas são gerenciadas ou elas são governamentadas por ONGs religiosas. Então, existe um certo preconceito quando recebe uma pessoa LGBT, né? É lógico que eu tenho mais domínio com a letra G, porque é a que eu me encontro. Então, eu conheço várias pessoas que não tiveram a oportunidade de ser acolhidos, ou eles decidiam voltar para o armário, aí é um grande problema, né? Eu tenho que voltar para o armário para poder ser aceito, ter a minha vida mais tranquila e não sofrer um preconceito lá dentro. Então, eu acredito que se a gente tivesse lugares onde, independente de religião, de cor, o que for, respeitassem o ser humano como o ser humano, né? Ele sendo hétero, LGBT, porque é bem difícil para nós. E esse é um dos meus medos. O fato de eu trabalhar com a Vera e tentar pesquisar mais sobre para onde a nossa geração vai, eu digo assim, eu vi um estudo que a minha geração, eu sou de 87, é uma das primeiras gerações que vai envelhecer gay, né? Eu vim depois de um grande boom, depois da onde a gente viu que não, provavelmente você morria aos 20, 30 anos, então não tinha uma perspectiva de vida após isso para a nossa comunidade. E aí eu vendo as pesquisas, depois você pode até me corrigir, porque eu sei que tem um trabalho incrível na Eternamente Soul. Eu sou muito fã, né? Então eu estou honrado de estar ao lado aqui. Então, só de saber que a minha geração tem uma perspectiva de envelhecer já é uma conquista muito grande, né? Então, mas eu gostaria de ver lugares assim, onde a gente pode ir sem medo, onde a gente pode ser livre, ser quem a gente é e não precisar entrar num armário de novo, né? Retroceder. Isso que eu estou falando do G. Se a gente for para a letra T, aí a gente tem o país hoje que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo, né? Então, é muito difícil até chegar num cálculo de saber até onde vai a velhice das travestis, né? Mas eu espero nesses lugares. Eu tenho esse queer tópico sonho, sabe? De que amanhã vai ser muito melhor. A gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar, a gente tem que sonhar. E mais do que isso, a gente tem que ser engajado nas solicitações, tanto do poder público quanto do privado, né? Porque o que a Márcia fez aqui agora, propondo essa pesquisa, é assim, empresas, olhem para a gente, nos ajudem a estudar essa comunidade, nos ajudem a preparar a sociedade para isso. E outra coisa que o Luiz me falou enquanto a gente estava conversando ali atrás, antes de começar, e o potencial econômico dessa comunidade. Marcas, olhem para essa comunidade, valorizem essa comunidade, e depois que essa comunidade, que nós envelhecemos, nós temos muito mais poder aquisitivo. Então, nós queremos sim viver com felicidade, com qualidade de vida, e queremos consumir, porque consumir faz parte da nossa vida e faz parte de tudo que a gente precisa. Certo, Luiz? Fala um pouquinho mais sobre como você vê isso. Eu queria trazer uma questão, que é o seguinte: eu estive na 17ª Conferência Nacional de Saúde, agora em Brasília, eleito como delegado, que foi uma honra e uma alegria estar lá, foi muito bacana, e é um local maravilhoso, tinham 6.000 pessoas, tinham 4.000 pessoas delegadas, onde se falava sobre políticas públicas para a saúde e SUS, né? Então, no primeiro dia, teve uma plenária enorme, tinha 4.000 pessoas na plenária, mesas e mais mesas se seguindo, se sucedendo, e não teve uma mesa com uma pessoa idosa. Não teve uma mesa que falasse sobre as questões das pessoas idosas. E não teve uma mesa cujo protagonismo principal fosse da pessoa idosa. Então, é evidente que a gente fala desse Great Pride, né? Maravilhoso, que é o orgulho mesmo de estar onde está, ser quem se é, ter os cabelos brancos, mas é mais do que orgulho, é uma conquista e uma possibilidade muito remota, às vezes, dentro de um país como o nosso, que olha a questão das velhices da forma como enxerga, né? Então, eu gostaria de dizer que o Brasil, na nossa sociedade, a gente enxerga a velhice com o não enxergar, como o não olhar para isso, como se fosse um defeito, como se fosse uma falha,
E eu digo, eu tenho uma questão que eu sempre faço: quem tem direito às velhices nesse país? Quem tem direito às velhices LGBT nesse país? Quem consegue chegar à velhice? Então, quando a gente fala em ILPs e fala em várias outras questões, a gente tem que, quando se fala em pesquisa, principalmente, a gente tem que levar muito em consideração a questão racial, a questão socioeconômica, várias questões, porque a maioria da população LGBTQIA+, que hoje envelhece, é uma população que está ou à margem ou está num nível de semi-pobreza, certo? Então, é claro que a gente tem dentro dessa população, assim como temos dentro da população idosa, pessoas de poder aquisitivo médio, alto, altíssimo. Essas são realmente um punch de mercado, essas são realmente o que move esse mercado maravilhoso que está se montando. Mas, no geral, a população LGBTQIAP+, se a gente fala de uma experiência dioturna, é uma população que tem uma qualidade de vida abaixo da média e abaixo do que deveria ser digno. Isso não é só a população LGBTQIAP+, a gente sabe disso. A população idosa nesse país, que vive com aposentadoria, vive de uma forma muito complexa, né? Com medicações caríssimas, às vezes não distribuídas. Enfim, o que eu estou fazendo aqui é dizer o seguinte: se a gente vai pedir uma pesquisa, que ela seja com vários tipos de cruzamentos socioeconômicos, raciais, dentro da população, geográficos, onde essa população habita, o que elas precisam lá, porque com relação às ILPIs, o que é Eternamente Sou, o que nós fazemos hoje? Ao invés de ficar esperando o poder público implantar isso, nós vamos dentro das ILPIs e a gente fala sobre velhices LGBT, a gente fala sobre velhices dissidentes, porque lá dentro, com certeza, haverá uma velhice dissidente. Então, a gente percebeu que tem dois caminhos: é o caminho da política pública ser desenvolvida, três, aliás, o caminho do mercado, entender que isso é uma população ativa e que pode ter, que tem poder econômico, e o terceiro é o caminho da política, de buscar soluções junto com a sociedade. Eu falo novamente, o que é bom para as velhices LGBT é bom para todo mundo, porque quando você leva em consideração as diferenças no envelhecimento, a minha, a sua, a dela, a da pessoa preta que vem da periferia, você está olhando não é só para a comunidade LGBTQIAP+, você está olhando para todas as diferenças. Então, isso é um conceito que para mim é importante ficar claro, porque é o seguinte: se não parece que nós estamos criando um nicho, dentro do nicho, não. A gente está criando o olhar para o fato de que a diversidade faz bem para a saúde, a diversidade faz bem para todas as pessoas, inclusive aquelas que não são desta comunidade a qual eu pertenço com muito orgulho. É isso, desculpa gente, eu não sei se eu me alongo. Não está se alongando não, na realidade está sendo esclarecedor, e essa última fala sua, eu acredito que a gente tem que levar ela para sempre, porque nós não temos que ser nenhum tipo de gueto, nós não temos que ser pinçados da sociedade, nós somos a sociedade é uma coisa só, e quando a gente divide demais, a gente acaba não tendo espaço para olhar direito para todos, né? E quando a gente cuida de todos, a gente cuida de todos, né? Sem diferenciação, certo, Márcia? Certo, Júnior, é exatamente isso, né? Porque os idosos, as pessoas idosas, vamos dizer assim, independente de ser da comunidade ou não, elas também têm as suas preferências, têm que ser respeitadas. E elas também estão invisíveis nesse sentido. Então, a gente tem que pensar de uma maneira ampla de educação para a longevidade da sociedade e das famílias, para isso, assim, a comunidade tem o direito de envelhecer como ela escolheu, é um direito adquirido, como o Alexandre falou, é algo que não pode ser perdido, né? O direito do envelhecer adquirido pela comunidade LGBTQIA, mas não pode ser perdida quando envelhece, e aí você tem que retroceder todos esses anos de luta, de vidas que foram perdidas. Retroceder porque quando chega na velhice, tão árdua para vocês terem conquistado, a sociedade de novo invisibiliza vocês.
Então, a gente não pode permitir que isso aconteça, mas, da mesma forma, não permitir que as demais pessoas longevas desse país se tornem invisibilizadas e tenham que cair no modelo que nós achamos que é o modelo, a caixa do envelhecimento, onde você não pode mais ter preferências, vontades próprias. Então, eu fiz uma live essa semana com a doutora Denise Carreiro, e ela está lançando um livro sobre envelhecimento e longevidade. Ela fala que a gente tem que pensar nisso, na prevenção, na saúde para a longevidade, que é o tema de todo esse fórum também. E ela fala, envelhecer não é adoecer. Então, a gente também tem que preparar a comunidade para que ela envelheça saudável, livre de doenças crônicas, o máximo que nós pudermos. Então, a gente também precisa pensar na moradia, na saúde das pessoas que podem chegar nessa fase maravilhosa da vida. E eu estava dizendo para o Júnior, educar os filhos. Nós estamos fazendo um trabalho na Mastercare de educação dos filhos para os cuidados. Porque eu digo o seguinte, a gente, quem tem filhos aí, se preparou pelo menos 7, 8 meses para ser pai e mãe, sabe que vai ser pai e mãe. Mas para ser filho cuidador, a gente não se prepara nem um dia. Então, os filhos da comunidade LGBTQIA+, precisam também estar nos nossos programas com essa visão de que como eu vou cuidar, como eu vou estar do lado dos meus pais, né? Então, é um trabalho também que eu estou aqui aprendendo hoje, tá? Com vocês aqui, viu, Luiz, Alexandre, Júnior, aprendendo e me colocando à disposição, colocando a Mastercare à disposição, o Hub Longevidade à disposição, para que a gente tenha para nós ampliarmos o nosso olhar, para a gente também poder ser porta-voz deste movimento e desta causa. Eu estou aqui aprendendo e agradeço a vocês por essa oportunidade. Eu só que posso falar só um negocinho em cima da fala? É o seguinte, quando a gente não tem estruturas que protejam o cidadão plenamente, é necessário que existam grupos, né? Por exemplo, nós estamos aí com um debate que para mim é quase surreal com relação ao matrimônio das pessoas LGBTQIAP+, certo? Que já estava sendo, isso já é um direito que o Supremo concedeu. Então, se nós não tivéssemos um grupo LGBTQIAP+, que trabalhasse fortemente, e também pessoas simpatizantes, simpatizante não é mais, é aliado, gente, simpatizante é da minha época. Na minha época era GLS, tu lembra, gente? Deve ser entendido, né? Era entendido, eu nunca gostei, porque eu nunca entendi, mas era GLS. Então, se nós não tivéssemos pessoas aliadas, se nós não tivéssemos uma comunidade muito fortemente representada, nós íamos acabar perdendo esse direito. Então, por que os grupos são necessários? Por que é necessário se falar em velhices LGBT dentro de um panorama de velhices como um todo? Porque nós ainda somos considerados pessoas à margem das questões sociais. Quando no mundo ideal, ninguém mais vai precisar falar de questões LGBT. Ninguém. Nós não vamos precisar pensar em LPI acolhedora para pessoas LGBT. Nós vamos precisar de ILPIs, que não tem suficiente também. Certo? Então, uma ILPI paga é para poucas pessoas. A ILPI pública, essa que nós vamos trabalhar, vamos lá conversar, essa é para a população em geral. E existe uma demanda muito grande. Só queria dizer isso daí. Obrigado. Perfeito. E Ale, você quer colocar também alguma coisa sobre esse assunto? Depois dessa aula que a gente tem, né, é bem difícil. Ó, a Vera volta, né? Desce, sobe. É difícil segurar a Vera. Eu acho que, como ele disse sobre os grupos, eu acho que agora fica até um pedido para o grupo específico LGBT. O G tem uma predominância muito grande. A gente precisa entender que o nosso grupo ele ganha mais força quando a gente abraça as demais letras, né? Quando a gente olha para o L, principalmente para o T, né? Então, uma vez, eu lembro que no começo do período da pandemia, todo mundo falava, ninguém solta a mão de ninguém, e eu senti de tanta hipocrisia essa fala, porque eu vi tanta gente sendo deixada de lado, lógico, por motivos da pandemia, mas como a gente eu comecei a ver de fora a nossa comunidade, como lá dentro também a gente se dividia. É lógico, o T tem que se unir entre eles, o L e o G, para a gente criar as nossas, o que a gente espera, o que a gente quer para o nosso futuro e nosso mundo, mas também pensar num todo, num LGBTQIAPN+, como um todo, como realmente ninguém segura a mão de ninguém, porque acho que só assim a nossa comunidade vai também começar a ser mais bem ouvida, né? Então fica um pedido para a gente, né?
pro nosso vale. E Luiz, a minha colocação foi no sentido de dizer, sim, nós só estamos aqui hoje porque nós nos unimos. E a gente vai conquistar muito mais. A questão de não dividir é na hora de acolher, é na hora de oferecer a mão. Aí, se fizer para um, faz para todos. Se fizer para todos, faz para um. Mas sim, temos que ter grupos para buscar os nossos direitos. Claro, claro. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, vamos abrir um pouquinho para perguntas, se alguém da plateia quiser alguma pergunta. Coisa tiver fácil, alguma que eu não sou dúvida. letrada, hein, gente? Ô, Júnior, Alguém posso falar um negocinho? Lógico, só? por favor. É que eu falo que nem o homem da cobra, né, gente? Vocês desculpem. É o seguinte, o envelhecimento da população LGBTQIA+, não sofre de problemas só fora da comunidade. Ele sofre de uma invisibilidade enorme dentro da própria comunidade. Para as pessoas LGBTQIA+, envelhecer é um processo muito complicado, assim como para a maioria, mas dentro dessa comunidade, a juventude e o valor estético é uma moeda de troca muito importante. Então, a gente tem 2 trabalhos aí, é vencer essa questão com a sociedade em geral, mas também trazer um pouco de educação e cultura educação principalmente para a comunidade LGBTQ+, para aprenda a conviver com a velhice de forma saudável, como uma decorrência da existência. Só. Obrigado, gente. Imagina, obrigado vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos bastante tempo, tá? Abrir para perguntas não quer dizer que está acabando, não. Olha que legal, gente. Ninguém tem dúvida. Temos uma pergunta. Bom, boa tarde a todos. Eu quero dizer que eu sou fã da Eternamente Soul. Já fiz alguns trabalhos lá com o pessoal, é muito legal. E eu queria te perguntar, quando você fala assim, a valorização do belo, do forte, do vital nessa comunidade é algo como uma moeda de troca. Porque também no envelhecimento, de uma forma em geral, as pessoas sofrem isso, né? À medida que você vai envelhecendo, a questão estética, se você não é vital, não é bonito, não está lá vendendo a juventude, você também não é aceito. Então, eu queria entender um pouco essa questão dentro dessa comunidade, né? Há um afastamento desse sujeito pela própria comunidade. Como é que é isso? Acho que a pergunta é para mim, mas qualquer um de nós aqui pode falar sobre esse assunto. A pessoa idosa, normalmente, ela é colocada num outro local do que aquele da existência dela tradicional. Então, você é um doutor, é uma mulher, é uma pessoa produtiva, é isso. Quando chega aos 60 anos, se você se aposenta, que é isso, você deixa de ser produtivo e deixa de ser reprodutivo. Então, tecnicamente, você deixa de ser, certo? Então, isso é uma questão que impacta nas pessoas idosas fortemente. Dentro da nossa comunidade, assim como todos os seres humanos, isso é grego, isso é da antiguidade. As pessoas têm um afeto muito grande, têm um deleite com a questão estética. Por que existia o estatuário grego? Por que ele era tão perfeito? Por que o estatuário romano até hoje é colocado como a imagem da perfeição? Porque é isso, é um objetivo a se seguir. É algo a se seguir, não como pessoa, mas como alma, né? Só que isso foi sendo traduzido de formas, às vezes, um pouco errôneas. Então, hoje em dia, não é só, eu tenho um filho de 18 anos, eu vejo o valor que a estética das meninas e dos meninos tem para eles. E eu criei bem o menino, tá, gente? Não vão falar que é mal criado, não. Agora, o que acontece? Dentro da nossa comunidade, a gente tem que levar em consideração, talvez eu demore só mais um minutinho só. A gente tem que levar em consideração que a nossa comunidade, ela passa uma infância e uma juventude, em geral, tentando ser aceita. Mesmo mentindo, mesmo omitindo, ela quer pertencer, ela quer ser recebida, ela quer ser aceita. Quando essa pessoa atinge uma idade adulta e que ela consegue viver minimamente a sua questão da orientação e identidade, ela quer o quê? Ela quer ser aceita dentro daquele grupo específico que ela escolheu pertencer, não só da comunidade LGBTQIA+, mas, por exemplo, eu sou um cara que gosta de homens barbudos e peludos, eu quero pertencer a esse grupo específico. O que eu vou fazer? Bom, eu não faria nada, né? Porque eu sou mais liso do que um quiabo, então eu estaria... Mas o que eu vou fazer? Eu vou
performar uma identidade que me aceite dentro daquele grupo. Isso está diretamente envolvido com o critério estético e a juventude. Tá? Isso, juventude, não entenda só em termos etários, termos de idade, juventude de mente, de aspecto como um todo. E a velhice, para a maioria das pessoas da nossa comunidade, ela faz o quê? Ela paga isso. Isso paga para todo mundo, mas dentro da nossa comunidade é um processo. Por que eu chamo de moeda de troca? Porque se você performa uma estética, um corpo, uma identidade, que é exatamente o que aquele grupo procura, eu tenho uma moeda de troca, não tenho? Você está falando de pertencimento e aceitação, né? Como? Você está falando de pertencer. Pertencer. De ser parte daquilo. E é isso que o ser ser humano procura aceito, sempre, né? Ser aceito como parte daquilo. Isso. A gente da comunidade LGBTQIA+, mas em grande parte, tem uma existência tentando ser aceito. Certo? Então, eu digo o seguinte, eu tive uma existência muito feliz porque eu não tentei ser aceito. Né? Eu sempre me aceitei. O que eu não entendi é por que os outros não me aceitavam. Isso é uma outra questão. Tá? Então, não sei se eu fui claro com essa resposta. Sim, obrigada, hein? E, aliás, eu sou a Marguerita, tá? Trabalho com envelhecimento e sou fã de vocês. Olá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele, eu trabalho com envelhecimento no governo do estado de São Paulo. E, Júnior, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Desde do início, né, da feira para esse ano, a gente já vem conversando sobre essa mesa. E a gente, que é da comunidade, tem que se sentir cada vez mais representado nesses espaços, né? Eu espero que ano que vem tenha mais. A gente precisa mudar a cultura, tanto do envelhecimento, quanto para as questões da comunidade LGBT. Eu falo isso muito no meu trabalho, porque eu trabalho no governo. A mudança de cultura relacionada ao envelhecimento, e principalmente envelhecimento LGBT, ela tem que ser incutida na cabeça das pessoas. Nós merecemos envelhecer, nós não merecemos ser mortos. Nós não merecemos ser inviabilizados por uma cultura que violenta os nossos corpos, que violenta a nossa existência. Eu só estou falando aqui, eu só estou afirmando uma coisa que todos vocês já vêm falando aí na mesa. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, a feira, a Longevidade, a Expo Fórum, por trazer, né, com a sensibilidade do Júnior essa pauta, né? E dizer que a gente aqui desse lado, não só como governo, mas como sociedade civil, é isso, Luiz, nós temos que ser aliados. Eu já fui da época que eu era simpatizante, que eu também fui, entendida. E hoje eu sou uma mulher bissexual, casada com um homem transexual, e a gente sabe de todos os desafios que nós enfrentamos todo dia. Então, eu queria parabenizar o Júnior e a mesa por essa iniciativa e aos organizadores da feira também. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Sempre apoiando a gente e as suas contribuições são sempre muito boas. Obrigado mesmo. Menina, eu quero o telefone posso só dela. falar em cima do que ela está dizendo? Eu queria dizer só o seguinte, que há 5 anos atrás, isso aqui seria impensável. Tá certo? Então, eu acho que essa mesa, esse trabalho, esse Grey Pride, ele faz parte do amadurecimento da lida com o envelhecimento no país. Então, Júnior, eu queria dizer que é muita coragem, você está de parabéns. Eu sei o quanto é difícil gestar a questão das pessoas idosas, né? Falar em negócios, mas também se falar em pessoas. Então eu queria dar os parabéns, também quero dar os parabéns por essa mesa aqui e por esse trabalho Pride aí, que eu acho que, eu até fiz uma brincadeira, eu falo, eu sou Pride a vida toda, porque eu sou um gay Pride, agora eu sou um Grey Pride, então eu sou Pride, né, velho? Beleza. E a gente tem que estender esse agradecimento também à nossa diretoria, que apoiou a ideia desde o início,
Esse ano, quando eu sugeri que a gente, além dessa mesa, tivesse a segunda mesa, onde a gente convidaria pessoas com influência no poder público. A Dani me ajudou nisso. Então, logo em seguida, nós vamos ter agora mais um painel, onde a gente vai, com o apoio do Dr. Kalash, conversar com o nosso poder público, tanto municipal quanto estadual, para a gente entender melhor como eles estão olhando para a nossa comunidade que está envelhecendo e para que já envelheceu. Que nós não podemos, a gente não está começando agora. Né? As pessoas já existem há bastante tempo. Então a gente precisa que todo mundo preste atenção nisso. Pessoal, nós temos mais um minuto ainda. Eu queria ver se tem mais alguma pergunta. Por favor, ali lá no fundo, por favor, aquela de chapéu. Tem duas então, ó. Tem a de óculos e a de chapéu. Olá, sou Ana Lúcia. Não sei se eu vou conseguir questionar. Assim, há uns anos atrás, eu e uma amiga minha, a gente estava pensando de montar um projeto onde a gente trabalharia com o LGBTQIA+, moradores de rua, e criar ou uma ONG ou uma OCIP, onde a gente faria uma casa de repouso, né, uma ILPI, e acolhesse essas pessoas, dando apoio jurídico, de saúde, estética, enfim. Aí nós fizemos uma pesquisa na internet e verificamos que a maioria das ILPIs particulares, elas não têm esse grupo, né, o LGBTQI. Se tem, são pessoas que voltaram para o armário e se escondem com medo da rejeição. Então, esse grupo que foi fazer essa pesquisa na época, eles foram em várias ILPIs. E muitos administradores falavam assim, eu não sei se tem. Se tem, nós não sabemos porque a pessoa não se manifesta. E em todas as casas que eles foram, eles acharam um que supostamente seria um gay, só que ele não se declarava. Aí esse grupo conversou com ele e perguntou se podiam retornar no dia seguinte para uma entrevista. E ele falou que sim. Aí no dia seguinte eles retornaram e ele tinha saído, falando que ia dar uma volta, enfim, ele não participou da entrevista. E aí nós ficamos nos questionando como que a gente ia fazer. Aí nós mudamos de ideia, não vamos só pegar as pessoas de rua, né? Vamos abrir para todos. E a gente começou a se questionar como que a gente vai chegar até essas pessoas para trazê-las para essa suposta casa. E nós não conseguimos pensar. Então, o meu questionamento com vocês, não sei se está claro o que eu estou querendo passar, estou um pouco nervosa, que eu sou tímida. Eu sou, né, no caso, lésbica, assumida, tenho 54 anos, me preocupo muito com a minha velhice, eu moro sozinha, não tenho família, isso me assusta um pouco, né? E eu queria entender como trazer se vocês conseguem imaginar, como que seria trazer esses grupos assumidos, né, no caso um travesti, né, uma travesti, trazer para uma casa de repouso, no caso uma casa particular, sabendo que ela vai passar por preconceitos. Como que seria esse canto busca, da sereia, né? Essa busca, porque eu não sei, a gente não sabe como chegar, né, até essas pessoas, né? Porque se você vai, eu trabalho em casa de repouso, ela também, e assim, a gente não vê, como que você vai chegar até essas pessoas? Se elas se escondem, elas voltam para o armário, ou ficam em um quarto dentro de uma casa onde a família é opressora, né? Que isso acontece muito. Acho que deu para entender? Sim. É isso. Obrigada. Posso responder? Eu acredito que a gente precisa informar a comunidade que a sociedade está prestando atenção nisso e está pensando em cuidar dessas pessoas. E a melhor maneira é indo até os lugares onde elas estão. Então, talvez a gente tenha que começar isso agora para a gente colher os frutos daqui a 5, 10 anos. Né? A gente precisa ir... Por exemplo, São Paulo é uma cidade muito privilegiada. Nós temos casas noturnas que já dividem o público. Só que não adianta você só trabalhar com o público que já vai ser consumidor da ILPI. A gente tem que falar para o público jovem que um dia ele vai ter uma ILPI na vida dele. Né? Então a gente precisa juntos conversar, não só aqui, mas ao longo do ano, de como a nossa comunicação,
como a nossa preocupação está presente na vida deles. E a gente quando tem 20 anos, a gente acha que 50 está muito longe. 60 nem existe. 100, imagina, não sei nem contar até 100. Mas aí você chega nos 50, e aí eu já passei dos 50, e eu descubro que eu posso viver mais 50. Porque eu tenho saúde, eu tenho capacidade, eu tenho vitalidade, e eu tenho vontade. E eu ter mais 50 anos maduro é maravilhoso. Então, a gente precisa sim levar informação para a gente formar o futuro que vai acolher a gente e os futuros membros da nossa comunidade. É isso. Você falou alguma coisa? Bom, qual é o seu nome? Como que é? Ana. Ana, é o seguinte, eu vou falar para todo mundo, tá? Quantas travestis você conhece com 65 anos que teriam condições financeiras para pagar uma ILPI particular? Quantas pessoas LGBTQIAP+, você conhece que teriam condições de pagar uma ILPI particular? Você sabe o número? Eu também não. E a gente trabalha com isso todo dia. Então, o que a gente precisa? Primeiro, nós precisamos de pesquisa, dados, informação, tá certo? Porque você não consegue trabalhar políticas públicas, nem outro tipo de política, sem dados. E eu, na nossa lida, eu não conheço nenhuma travesti acima dos 60 anos que teriam condições de estar numa ILPI particular. E as que estão numa ILPI pública, os dois casos que nós temos, a Valéria está aqui, elas tiveram que se vestir de homem para poder existir dentro do espaço da ILPI pública. Então, essa tem várias, dentro da minha resposta, tem várias camadas aí, acho que a gente pode pensar. Obrigado, gente. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito, principalmente vocês que nos propiciaram um momento maravilhoso de conversa e abrir a nossa cabeça para pensar nesse futuro e convidar todos que estão na plateia. Teremos agora uma apresentação e logo em seguida o próximo painel, que é de políticas públicas voltadas para o envelhecimento da comunidade LGBTQIA+. Eu esqueci uma letra. APL+. Obrigado e vamos para o próximo painel. Obrigado, gente.